Eu quero compartilhar com você uma palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito por Paulo. A epístola de 2 Coríntios foi a segunda carta que Paulo vai direcionar para os crentes que estavam na igreja de Corinto. Paulo, ele havia ficado sabendo que no meio daqueles crentes existiam falsos mestres que tinham vindo de Jerusalém e eles estavam corrompendo a doutrina de Cristo com falsos ensinamentos. Então, Paulo, ele vai escrever a segunda carta de Coríntios justamente para alertar os cristãos a tomarem cuidado com esses falsos ensinamentos. A carta que Paulo vai escrever, que é 2 Coríntios, ela vai ser dirigida tanto para os cristãos que desejavam mais da palavra de Deus, mas também vai ser enviada para aqueles cristãos que estavam meio relutantes acerca dos ensinamentos de Paulo. Então, Paulo ele envia esta carta para esclarecer para os crentes daquela igreja, para alertar, para encorajar, para que eles também fossem generosos e que eles viessem ajudar os necessitados. Então, Paulo, em todo momento, ele demonstra o amor que ele tinha pelos irmãos da igreja de Coríntios. E o versículo 16, em que nós lemos, Paulo, ele vai tratar sobre um princípio muito importante para a vida do cristão. Paulo vai falar sobre a renovação diária, ou seja, algo que acontece todos os dias. Quando Paulo, ele inicia o versículo 16, ele já nos dá uma palavra de encorajamento. Ele diz, não desanime. Então, Paulo, ele vai entrar neste princípio em que eu quero compartilhar com você neste devocional de hoje. Paulo, ele vai falar sobre a renovação diária, ou seja, a renovação que acontece através do nosso relacionamento com Deus, e isso é diariamente. E eu preciso que você entenda neste dia que você foi criado para um propósito, você está conectado àquele que te criou, que é Deus. João, capítulo 15, verso 5, vai dizer que Jesus declarou que ele é a videira e eu e você somos os ramos. E que eu e você só conseguimos dar fruto se estivermos nele. Então, no versículo 16, que nós lemos, Paulo, ele vai tratar sobre uma renovação diária, que nós só alcançamos através do relacionamento com Deus. E Gênesis 3, verso 8, vai dizer que Deus passeava no jardim e ele procurava Adão. Quando Deus criou o homem para o homem ter comunhão com ele, ter comunhão com o Pai, e isso diariamente. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre a importância do relacionamento diário com o Pai. Na Bíblia tem vários textos que falam sobre isso, mas eu quero usar hoje a referência de Êxodo, capítulo 16, versículo 4, que disse assim: porém, o Senhor falou a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então, nós podemos observar no versículo 4 que a ordem do Senhor para o povo é: saia todos os dias e colha o maná para aquele único dia. No versículo 21 do capítulo 16 de Êxodo, vai dizer assim: cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Então preste atenção. O povo tinha que sair todos os dias para colher o maná para aquele dia, e a ordem era que eles precisavam fazer isso pela manhã. Essa era a primícia do dia deles, sair para recolher o maná que Deus estava enviando. Marcos 1, versículo 35 vai dizer que Jesus, ainda bem cedo, saía para orar. E sabe o que é que eu estou querendo te dizer? Que o início do nosso relacionamento com Deus já se inicia assim quando nós acordamos. É ali que a gente já tem que ter o nosso primeiro contato com o Senhor através da oração.
Entenda que quando você se levanta e ora apresentando o teu dia ao Senhor, você já está renovando o teu espírito na presença de Deus. E você vai estar preparado para enfrentar aquele dia de forma mais ousada, para enfrentar o gigante dos problemas, para enfrentar as muralhas das dificuldades, até mesmo os obstáculos e as afrontas do inimigo. Pois quando você inicia o seu dia orando, você está convidando o Senhor para fazer parte do seu dia. O salmista vai declarar no Salmo de número 5, versículo 3: pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã eu te apresento a minha oração e vigio. Jesus também nos ensinou acerca deste princípio. Em Mateus 6:11, Jesus vai falar sobre o pão de cada dia. Jesus aqui está nos ensinando sobre uma busca que é diária. Então, para que você possa entender, Paulo, ele está tratando em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, que nós iniciamos a leitura, sobre uma renovação que acontece de forma diária, todos os dias. E a segunda referência do texto em que nós vimos de Êxodo está falando sobre a primícia, sobre o fato de sair para obedecer a uma ordem do Senhor, ou seja, o povo teria que buscar o maná todos os dias ao amanhecer. Desta forma é que acontece na vida do crente, para que nós possamos nos renovar todos os dias, como disse Paulo. É preciso a oração, é preciso a meditação da palavra. Em Deuteronômio 17, versículo 19, vai dizer assim: trará sempre a cópia consigo, e você lê-la todos os dias da sua vida para aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras desta lei que eu decreto. Então, o próprio Senhor está falando para o povo: vocês precisam carregar a palavra de Deus no coração de vocês. No versículo após o 19, ele vai dizer por que nós precisamos todos os dias ler a palavra. Para que eu e você venhamos aprender a temer ao Senhor, para que eu e você possamos ter a lei do Senhor no nosso coração, para que nós possamos cumprir dia após dia. Então, no texto em que nós lemos de 2 Coríntios 4:16, vai dizer que por mais que exteriormente o nosso corpo esteja cansado, fadigado, estressado, o nosso interior, ele está a se renovar aos pés da cruz dia após dia. E para isso nós precisamos ter um relacionamento diário com o Senhor. E isso só acontece por meio da oração, da palavra. Por mais que você trabalhe na casa de Deus, por mais que você pregue, que você louve, que você esteja ativa nas atividades da igreja, nada disso substitui o teu tempo com Deus. Sabe por quê? Porque na igreja você faz para Deus, mas em casa você tem uma vida com Deus. Deus, ele não quer ser apenas o espectador da tua vida, te assistir correndo todos os dias para o lado e para o outro, resolvendo os teus problemas, trabalhando, fazendo tantas outras coisas. O Senhor quer fazer parte do teu dia, porque quando Ele faz parte do teu dia, você está perto do Senhor e a renovação vai acontecer na tua vida. Convide o Espírito Santo de Deus a fazer parte da tua rotina diária, pois só assim a sua alma e o seu espírito será renovado. E no versículo 18 do capítulo de 2 Coríntios 4, ele vai dizer: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que Paulo está dizendo para nós é: mude o foco. Você não pode estar enfrentando o mundo com a tua própria força. Você pode estar enfrentando uma luta hoje, uma dor, ansiedade, solidão e tantas outras coisas, mas ele está nos convidando a olhar além disso, para o Deus que está operando em nossa vida. Sabe por quê? Porque, como ele está dizendo, tudo que nós vemos é temporário, mas aquilo que Deus está construindo em nós, aquilo que Deus está construindo em você é eterno, e isso só acontece se você estiver aos pés de Cristo.
Paulo está dizendo, mesmo que você não veja, Deus está agindo, Ele está moldando o teu caráter, Ele está fortalecendo a tua fé e te preparando para algo maior. Ele está dizendo, por mais que o nosso corpo esteja cansado, fadigado, a mente está cansada, mas se você estiver todos os dias aos pés de Cristo, a renovação que acontece na sua vida é diária. Então, todos os dias nós precisamos estar aos pés do Senhor, buscando a presença de Cristo para nossas vidas, porque por mais que o nosso corpo, a nossa mente esteja fadigado, devido a tantas coisas que nós vivemos nessa terra, o nosso espírito está a se renovar todos os dias, está a se fortalecer, porque nós estamos cumprindo o que é o princípio da renovação, que é estar aos pés daquele que pode nos renovar, buscando a palavra que pode nos libertar. Então, que você possa ficar com essa palavra no teu coração, entendendo que a renovação diária na tua vida só acontece se você estiver aos pés da cruz. Essa renovação diária, ela acontece se todos os dias você estiver ali no lugar secreto com o Senhor. É todos os dias. Então, que Deus te abençoe e que você possa ficar com essa palavra no teu coração.